Olá meus nobres, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre o Minecraft das creepypastas. Tem muitas histórias e não só Herobrine é mais assustador. Esse vídeo vai dividir duas partes, então deixa o like e se inscreva no meu canal. Então bora pro vídeo. A aparência do Herobrine é descrito como um personagem quase idêntico ao Steve do jogo Minecraft. Ele usa as mesmas roupas, camiseta azul e calça azul escura. A principal diferença está nos olhos, que são completamente brancos, sem pupilas. Muitas histórias dizem que ele aparece parado à distância, observando o jogador. Normalmente ele fica em lugares como florestas, montanhas ou dentro de cavernas. Quando o jogador tenta se aproximar, ele desaparece rapidamente, como se nunca tivesse estado ali. Como saber se ele está no seu mundo? Nas creepypastas, existem alguns sinais estranhos que indicariam que Herobrine pode estar no mundo do jogador. Um dos sinais mais citados são árvores sem folhas, deixando apenas os troncos. Também aparecem túneis muito perfeitos nas minas, geralmente com 2 blocos de altura e em linha reta. Outros sinais incluem pequenas pirâmides feitas de areia no meio do mapa ou construções simples colocadas em lugares onde o jogador não construiu nada. Alguns relatos também dizem que é possível ver o personagem observando de longe por alguns segundos antes de desaparecer. A história de Herobrine começou por volta de 2010 em fóruns e comunidades da internet sobre Minecraft. Um jogador publicou um relato dizendo que encontrou um personagem estranho no modo single player do jogo. Esse personagem parecia o Steve, mas tinha olhos totalmente brancos e aparecia observando o jogador de longe. Depois desse relato, muitas pessoas começaram a criar histórias, imagens editadas e vídeos sobre o personagem. Alguns fãs chegaram a dizer que Herobrine seria o espírito do irmão do criador do jogo, Marcus Persson, também conhecido como Inoti. No entanto, isso nunca foi confirmado e o próprio criador disse que o personagem não existe no jogo oficial. Assim, Herobrine ficou conhecido como uma das creepypastas mais famosas da comunidade de Minecraft. A Entity 303 é uma das creepypastas mais conhecidas do universo de Minecraft. Nas histórias, ela é descrita como um personagem com aparência semelhante a um jogador comum, mas usando roupas escuras ou um manto preto. Alguns relatos dizem que o rosto é difícil de ver ou parece vazio, enquanto outros afirmam que os olhos podem brilhar ou parecer estranhos. A entidade normalmente aparece em lugares escuros, como cavernas, florestas ou estruturas abandonadas do mundo. Agora é como saber se ele está no seu mundo nas creepypastas. Dizem que existem alguns sinais de que a Entity 303 pode estar no mundo do jogador. Um dos sinais seria construções estranhas que o jogador não fez, como estruturas incompletas ou blocos colocados de forma aleatória. Também existem relatos de mensagens misteriosas aparecendo no chat do jogo ou mudanças inesperadas no mundo, como destruição de construções ou áreas modificadas sem explicação. Em algumas histórias, jogadores dizem ter visto um personagem estranho observando de longe antes de desaparecer rapidamente. A história da Entity 303 surgiu na internet por volta de 2013, quando começaram a aparecer relatos e vídeos dizendo que um antigo hacker teria criado uma entidade dentro do jogo para se vingar da empresa que o demitiu. Essa empresa seria a desenvolvedora do jogo, a Mojang Studios. Segundo a creepypasta, esse hacker teria se transformado em uma entidade digital chamada Entity 303 e passaria a aparecer nos mundos dos jogadores. Porém, assim como outras creepypastas do Minecraft, essa história foi criada por fãs e não faz parte do jogo oficial. Ali que é descrita como uma figura humana parecida com um jogador de Minecraft, mas com um detalhe estranho: ele usa uma máscara branca cobrindo o rosto. A máscara tem olhos escuros e uma abertura grande na parte da boca, dando uma aparência assustadora. O corpo dele parece o de um personagem normal do jogo, com roupas simples parecidas com as de Steve, mas muitas versões mostram roupas mais escuras ou estranhas. Normalmente ele aparece parado, olhando diretamente para o jogador sem se mover. Como saber se ele está no seu mundo? Nas histórias da creepypasta, dizem que existem alguns sinais de que ele pode estar no mundo. Um deles é ver uma figura com máscara branca observando de longe por poucos segundos antes de desaparecer. Outros sinais incluem estruturas estranhas ou blocos colocados em lugares onde o jogador não construiu ou aparições rápidas da figura entre árvores ou montanhas. A sensação de estar sendo observado enquanto explora o mapa. Em muitos relatos, quando o jogador tenta chegar perto da entidade, ela desaparece rapidamente. A história de Leak surgiu na comunidade de fãs de Minecraft, parecida com outras creepypastas famosas como Herobrine. Essas histórias normalmente aparecem em fóruns, vídeos e histórias criadas por jogadores. Segundo algumas versões da lenda, Leak seria uma entidade misteriosa que aparece em mundos de jogadores para observar ou assustar. Porém, assim como outras creepypastas do jogo, não existe prova de que ele realmente esteja no jogo oficial. A história faz parte das lendas criadas pela comunidade de Minecraft.
O Nuu, que em algumas histórias também é chamado de John, é outra entidade das creepypastas de Minecraft. Ele é descrito como um personagem parecido com Steve, mas com o corpo totalmente escuro, como se fosse uma sombra. Seus olhos normalmente são brancos ou completamente pretos, dependendo da versão da história. Muitos relatos dizem que ele aparece em lugares escuros, como cavernas, florestas ou à noite, ficando parado observando o jogador. Como saber se ele está no seu mundo? Nas creepypastas, dizem que existem alguns sinais que indicariam a presença de Nuu ou John no mundo. Um dos sinais mais citados são mensagens estranhas aparecendo no chat do jogo sem que ninguém tenha digitado nada. Alguns jogadores também relatam ver uma figura escura observando de longe ou notar mudanças estranhas no mundo, como blocos desaparecendo ou estruturas sendo modificadas. Em várias histórias, quando o jogador tenta se aproximar da figura, ela desaparece rapidamente. A história de Nuu surgiu na comunidade de fãs de Minecraft, principalmente em fóruns e vídeos da internet. A creepypasta conta que ele seria uma entidade misteriosa que existe dentro do código do jogo. Algumas versões dizem que Nuu seria uma espécie de oposto ou rival de Herobrine, enquanto outras afirmam que ele é uma entidade criada por erros no sistema do jogo. Assim como outras creepypastas de Minecraft, essa história foi criada por fãs e não faz parte da versão oficial do jogo. Curiosidade: ele é o primeiro modo Minecraft que fez sucesso. O EJs é uma entidade das creepypastas de Minecraft. Ele é descrito como um personagem muito parecido com Steve, mas com uma diferença assustadora. Os olhos são completamente brancos, sem pupilas ou cor. Em algumas histórias, o corpo dele pode parecer mais escuro ou sombrio. Normalmente ele aparece parado olhando para o jogador de longe, muitas vezes à noite ou em lugares com pouca luz. Como saber se ele está no seu mundo? Nas creepypastas, dizem que existem alguns sinais que indicam a presença do EJs. Um dos sinais mais comuns é ver um personagem com olhos brancos observando de longe por alguns segundos antes de desaparecer. Outros sinais mencionados nas histórias incluem construções estranhas que o jogador não fez, blocos colocados em lugares aleatórios, aparições rápidas em florestas, montanhas ou cavernas quando o jogador tenta se aproximar. A entidade normalmente desaparece muito rápido. A história do EJ surgiu em comunidades e vídeos de fãs de Minecraft, da mesma forma que outras creepypastas famosas como Herobrine e Entity 303. Essas histórias foram criadas por jogadores para deixar o jogo mais misterioso e assustador. O EJs não faz parte do jogo oficial, sendo apenas uma lenda criada pela comunidade. Curiosidade: ele é a creepypasta do Minecraft. Espero que você gostou. Por favor, deixe o like. E se você quiser a parte 2 a comentar, tem muita coisa que eu não coloquei, mas na parte 2 eu vou colocar. Muito obrigado, até mais.